Olá, loucos e loucas para aposentar. Estamos aqui em mais um podcast, um Pode Aposentar aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre perda auditiva. Vamos falar tudo sobre perda auditiva. E é claro que eu não entendo nada disso. E para isso a gente está com duas profissionais aqui de excelência. Uma fonoaudióloga e uma otorrinolaringologista. Consigo falar isso? Eu treinei bastante, mas consegui. Doutora Viviane e a doutora Andréia. Vamos falar sobre esse assunto. Aliás, você que tiver alguma dúvida sobre esse assunto, como estamos ao vivo aqui, você pode fazer a sua pergunta, tá? Pode fazer a sua pergunta aqui que a gente vai respondendo para você. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. E se você quiser participar, conversar comigo ou mandar alguma pergunta para elas, eu encaminho também, está aí o nosso WhatsApp na tela para você compartilhar e conversar com a gente. Está aqui o 0800 000 3373. E vou pedir desde já para você se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade. Assim você fica sabendo de tudo conteúdo sobre questão de previdência, direitos sociais e também de assuntos importantes como esse que a gente vai tratar aqui para vocês hoje. Olá, Viviane, tudo bom? Tudo bem. Beleza, Andréia, tudo bom? Tudo bom, Elá? Tudo bom. Bom, gente, vamos começar aqui, né, com a nossa conversa. A gente já conversou bastante sobre esse assunto, né? E eu queria que vocês dessem aqui um pouquinho sobre a vida de vocês, né, do trabalho de vocês, né, Viviane? Vamos começar pela Viviane, falando de vamos começar pela ordem, né? Para chegar no aparelho auditivo, você tem que passar por um otorrino. Isso. Então vamos começar pelo otorrino. Isso. Então vamos lá, doutora, a senhora trabalha, como é que é o seu trabalho? Como a senhora chegou nessa atividade profissional? Bom, eu sempre quis fazer medicina, né? E a especialidade foi surgindo no finalzinho do sexto ano da faculdade, né? Eu formei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e aí eu queria fazer cirurgia pediátrica num congresso internacional de cirurgia pediátrica. Acabei assistindo uma palestra de um otorrino e acabei me embrenhando pela otorrinolaringologia, sem gaguejar. Muito bom. Viviane? Bom, eu me graduei lá na USP de Bauru e a vida acabou me direcionando para audiologia quando eu passei numa especialização na Santa Casa de São Paulo. A gente se forma meio perdida, né? E aí eu fui conhecer o curso e acabei me apaixonando, que era justamente pela área de adaptação de aparelhos auditivos. E desde então eu estou atuando nessa área. Muito bom. Vamos lá então. O pessoal quer saber, e você quer saber, manda pergunta pra gente que a gente vai contando aqui para vocês de tudo que vocês quiserem perguntar, tá? Sendo do assunto aqui, a gente vai responder, seja sobre benefício previdenciário, seja a parte de fonoaudiólogo, seja a parte de médico otorrino. Estamos aqui para conversar. Bom, vamos começar assim. Quando é que uma pessoa começa a perceber que ela tem uma perda auditiva? Vamos começar aqui pela doutora e depois a gente vê como é que a gente repara essa perda auditiva. Então, às vezes a pessoa começa a ter ou só um zumbido, né, que é um sinalzinho que pode ter uma perda em agudos principalmente, né, ou a não entender direito o que as pessoas estão falando. A maioria dos pacientes chega assim: não, doutor, eu escuto super bem, eu não estou entendendo direito. Então, até você explicar para o paciente que esse não entender direito pode ter relação com não ouvir bem, aí é um caminho, um processo um pouco difícil. Porque a maioria tem um certo preconceito de falar que não está ouvindo, né? Então, se você chega e fala assim para o paciente: não, o teu exame está bom, mas você tem uma queda aqui na frequência, quer dizer que eu estou perdendo a audição? Né? Então, tem muito dessa preocupação. Então, geralmente, ou é um zumbido ou é a não compreensão do que os outros falam com ele. Tá, então aí ela entende. Na verdade, assim, quando ela tem para receber, ela entende tudo. Quando ela tem que pagar, ela não entende nada, né? Mais então... ou menos, não. Aí é uma surdez, como é que é? Surdez? Por conveniência. Ou seletiva. Eu falo da Isso, surdez seletiva. Tá muito bom. Mas vamos lá, então. Bom, posso citar mais um Claro, com sinal? certeza. Responder errado as perguntas. Então, fala 60, entende 70, fala faca, entende vaca. Então, confundir muitas palavras também é um sinal. Tipo aquela velhinha da praça. Isso, típica. A velhinha da praça, né? Que aí todo mundo quer dar risada. E esse é o problema, né, Vivi? Porque a pessoa acha que ela não tá tendo perda auditiva, ela só acha que ela está entendendo errado, mas isso é um sintoma que deve ser procurado um profissional. Isso, e não ser motivo de piadinha, chacota, né? Exato. Bom, quais são os tipos assim, de surdez, doutora? A pessoa pode ficar surda porque ela nasceu com uma surdez, ela pode ter uma surdez adquirida, pode ser em razão do ambiente do trabalho,
né? Então, quais são esses tipos de surdez? Então, nós temos 3 tipos específicos de perda de audição: a neurosensorial, a condutiva e a mista. A neurosensorial é na parte do nervo, neural mesmo, o próprio nome já diz, que tem a parte sensitiva, né, do nervo, que o nervo auditivo não está funcionando, vamos falar assim, funcionando direito, tá? A condutiva é na condução do som, ou seja, da membrana timpânica, ali geralmente na orelha média, né? Ou tem uma otite serosa, às vezes até na orelha externa, né, Vivi? Que às vezes o paciente está com um cerúmen, por exemplo, então não está escutando bem, o som está abafado. Isso daí é um tipo de rolha de cera. É uma rolha de cera, né? Isso é uma perda de audição. É temporária, mas né? É aquele que literalmente vai no consultório e você tira a perda com a mão, né? Nossa, você vai lá e resolve o problema do paciente. Sai ouvindo. Sai ouvindo, é perfeito. E a perda mista, que acaba misturando os dois. Aí a gente, dentro desses tipos de perda, tem várias classificações, né? A gente tem as congênitas, né? As que são as congênitas, que são, ou seja, que os pacientes nascem com elas, né? As crianças nascem com a perda de audição, que elas podem ser sindrômicas e não sindrômicas. O que é isso? Elas são sindrômicas quando elas estão relacionadas em algumas síndromes, que tenha outras malformações no corpo, né? E as não sindrômicas, que não tem nada, é só a perda de audição, mas que pode ter uma origem genética, tá? Pode ser adquirida também, porque, vamos supor, a criança ficou na UTI, fez uso de ototóxico, né? Não só a criança, o adulto também, né? Então, as drogas ototóxicas, que a gente chama, que causariam perda de audição, principalmente os aminoglicosídeos, que é uma classe de antibióticos, causam perda de audição, tá? Tem outros também, alguns diuréticos, etc. E tem algumas que são genéticas mesmo, né? Diferente da congênita, que pode ser uma otosclerose, por exemplo, né, ou algum outro tipo de perda de audição. E as induzidas pelo ruído, principalmente do ocupacional no trabalho, que o paciente ele é exposto ao ruído durante um tempo determinado que não é, né, assim, aturado pelo ouvido dele, vamos dizer assim, ou sem EPI, que não usou o equipamento de proteção individual, né, e acabou lesando as células ciliadas externas do ouvido. Então, com isso, tem a perda de audição, né? Tá. E todas essas perdas de audições podem ter um tratamento? Que tipo de tratamento tem até a gente chegar, por exemplo, num equipamento de auditivo, num aparelho auditivo? Eu acho que a avaliação é um pouco individual, depende muito do grau da perda de audição, mas assim, a maioria a gente acaba encaminhando para aparelho auditivo. A maioria? A grande maioria, porque são as perdas leves, moderadas, né, Bia? Assim, quando a perda é profunda, que não vai, a gente fala que é uma anacusia, por exemplo, que o paciente não escuta nada dos dois lados, aí pode ser anacusia. Anacusia. É diferente da disacusia. A disacusia seria um distúrbio da audição. A anacusia é não audição, não tem audição. É o prefixo de ligação. Não tem, não ouve. Do que eu, né, os prefixos. Os prefixos de ligação, anacusia. Pois é. Bom, então vamos lá. Aí, então, passou lá pelo... tem uma pergunta aqui. Alexandre está perguntando. Tem um zumbido e perca auditiva unilateral. Bom, vamos lá. Vamos aproveitar. Já tem um diagnóstico, né? Tem um zumbido e perca unilateral. Tem a perda. Tá, isso passou pelo otorrino, chegou lá, você encaminharia isso para fonoaudióloga, para fazer um tratamento, tipo um aparelho auditivo, por exemplo? Depende, teria que ver com ele se o zumbido dele é do lado da perda ou não. Né? Geralmente é do lado da perda de audição. Não tem... Tá. A maioria das vezes... Alexandre, responde pra gente aqui, ó. A perda auditiva que você tem é do mesmo lado do zumbido? Responde pra gente, ver se dá tempo para você chegar a sua resposta aqui pra gente poder conversar. Mas vamos lá. Vamos admitir que sim, que é a maioria dos casos. Né? Aí a gente pode, eu falo que perda de audição para mim é igual reabilitação. Independente. Né? Então a gente encaminha para o aparelho auditivo. E dá para a pessoa com o aparelho auditivo, por exemplo, mascarar esse zumbido como se não tivesse o zumbido? Não, a partir do momento que ele vai... Você falou o termo mascarar, é que assim, ele vai ter... O que é o mascaramento? O zumbido está no isso nível... eu estou falando, né? Eu não entendo nada. Assim, mas é bom, ó. O mascaramento, assim, o zumbido está no nível e o som, a amplificação do som, vamos dizer assim, vai estar no nível do zumbido ou acima dele. Então, com isso, mascara o zumbido. Se for abaixo,
Aí você pode fazer o quê? Uma habituação do zumbido. Aí é outro tipo de tratamento Então do zumbido. dá para você, tipo, minimizar esse zumbido e praticamente não ouvir. Isso, tá? O zumbido dos dois lados. Dos dois lados. Então, porque assim, geralmente, depois a Vivi pode falar muito melhor que eu, né? Quando tem perda unilateral, a gente protetiza o lado da perda. Mas se for uma perda muito grande e o outro lado for normal, tem que ver isso daí também, né? Aí tem o cross. Era isso que eu ia falar. Né? Eu sei que você ia falar. Mas assim, só para falar, para esclarecer para o Alexandre que perguntou, o cross, por exemplo, né, Vivi, ele não vai melhorar o zumbido, porque ele vai ouvir pelo outro lado, né? Então vai fazer um cross, Sim. né? E Alexandre, se você tiver a perda de um lado e tiver o zumbido dos dois lados, tem que ver se essa perda se você do outro lado você também não tem uma perdinha. Às vezes você está começando a perder em agudos. Aí seria interessante, né, Vivi, até colocar bilateral, dependendo da audiometria dele, né? Então vamos lá, deixa eu me intrometer na conversa, né? Conversa entre médica aqui, fonoaudióloga. Aí você encaminhou ela para um fonoaudiólogo. Aí você vai ver o aparelho que a pessoa pode usar, é isso? Para escolher o aparelho, tem que saber o grau dessa perda auditiva unilateral, porque pode ser uma anacusia, né? Sem nada de audição, como pode ser uma perda auditiva que ainda dá para aproveitar, dá para estimular essa orelha. Então, se for uma anacusia, a gente faz o sistema Cross, que a doutora Andréia falou. Esse sistema Cross é colocar o microfone do lado que não escuta e um aparelho auditivo do lado bom. Então, todo som que chega no lado que ela não escuta nada é enviado para o lado bom. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem a perda unilateral, numa situação dessa... porque, por exemplo, se a pessoa fala do lado de cá, onde você tem perda auditiva, você pode não ouvi-la. Exato. E aí você tem que virar o ouvido. Então, na verdade, aqui você tem um microfone que vai se comunicar com o aparelho... Exato. Então, nessa situação, você consegue se sair. Isso não vai ter um filtro traçando pro outro por cima da cabeça, não, né? Não. É só o aparelhinho aqui. Eu brinco e falo assim, o ouvido que não escuta... passa a escutar pelo ouvido que escuta. Exato. Que coisa louca isso. Então, é o cross, né? É o cross. É o cross. Exato. E o bicross é se tiver a perda auditiva do outro lado também. Então, além de receber o som desse, que não escuta nada, ele ainda vai amplificar para resolver o lado bom também. O lado melhor. Ô, gente, olha, a gente conversou aqui, antes de a gente entrar aqui ao vivo com vocês, sobre a questão de automação, de inteligência. Sabia que um aparelho desse tem inteligência artificial? Vamos falar sobre isso já, fica aí. Vai mandando pergunta para a gente se tiver dúvida, porque vamos falar sobre inteligência artificial, que você pode ter um aparelho importante, a Viviane estava dizendo para a gente, que não é só ter o equipamento, é de você também ter um acompanhamento para poder adaptar esse equipamento para a audição, para aquilo que você precisa. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já, vai acompanhando a gente, fica aí que nós vamos voltar nesse assunto. Hilário, posso terminar de responder o Alexandre? Deve. Por exemplo, se ele tem a perda só de um lado, do outro lado dele é bom, ele precisa procurar o especialista para quê? Para ver por que ele está tendo essa perda, esse zumbido dos dois lados. Pode ser uma disfunção de ATM, pode ser uma causa muscular. Disfunção de ATM é fácil para você, mas o pessoal não sabe que é disfunção de ATM. Desculpa, não, esqueci. Nem eu. É uma disfunção. Desculpa, gente. Desculpa, é força do hábito. É alteração na articulação aqui, ó. Temporomandibular. Porque por causa da... Que é muito forte. Tem muita ligação com o ouvido. Porque então, abre literalmente assim. Dentro do ouvido, né? Ou se não alguma coisa muscular. Então, assim, seria muito interessante, Alexandre, você procurar um especialista, ou se você já procurou, né? E assim, não dê ouvido para... Pode, aqui eu pus o som aqui, eu vou tirar o som já. Não dê ouvido quando falarem para você que o zumbido não tem cura, não tem jeito, tá? Certo? Cura não vai ter, mas tem uma forma de você perceber bem menos esse zumbido, então. Tá? Então procure um especialista que ele vai saber te orientar muito melhor. Um otorrinolaringologista. Isso, bom, como nós estamos aqui falando em três, agora tem o advogado aqui, o Alexandre está interagindo com a gente bastante aqui, viu? Se você quiser interagir também, manda aqui. Ele disse que trabalhou em ambiente com 94 decibéis, é muito além dos 85 que hoje é permitido, né? Ainda que você tenha utilizado equipamento de proteção individual, mas isso te causou uma surdez ocupacional, já não vou falar sobre a surdez profissional, então você quer ter uma indenização decorrente de uma surdez ocupacional, profissional, porque trabalhou em ambiente com ruído. Você trabalha em ambiente com ruído? Escreve aqui pra gente. Vamos falar sobre esse assunto.
Mas já vou adiantar para o Alexandre, viu, Alexandre, que nesses casos aqui, com um laudo feito de forma técnica por um profissional, você pode ter uma indenização da Previdência. Isso pode aposentar mais cedo. Você pode também, se for o caso, ser uma pessoa considerada PCD, pessoa com um tipo de deficiência, né, física. E aí, então, você pode ter aposentadoria mais cedo, dependendo do grau dessa deficiência, pode ter essa indenização do INSS que entra no cálculo da aposentadoria, olha que interessante, desde, claro, que você passe por um atendimento e esse laudo conclua que realmente você tem uma perda auditiva relacionada com o trabalho, né? Então, tem vários tipos de benefícios, PCD, aposentadoria especial, e também o benefício de auxílio acidente, que é uma incapacidade parcial e permanente. Ó, tá vendo? Olha só que trio, hein? Que trio, Hilário, só pegando um gancho, assim, geralmente a perda auditiva por ruído ocupacional, geralmente é bilateral. Sim. A não ser que ele seja caminhoneiro, por exemplo, e só ficou exposto do lado esquerdo, né, por exemplo. Então ele tem que ver certinho isso daí, mas mesmo no caso do Alexandre, tendo a perda unilateral, ele tem direito a tudo isso que você falou, porque Exato. desde 2023, a perda auditiva unilateral é considerada uma deficiência pelo PCD. E pode ser uma doença ocupacional mesmo sendo unilateral? Geralmente não. Não. Geralmente é bilateral. Mas acontece sim de ter alguns casos de unilateral. De impacto, um ruído de impacto, por exemplo, uma bomba que explodiu, Pode um barulho ser. específico. Tem bastante jovem que vai muito em som muito alto e vamos supor, deu um problema na caixa de som e pum. E eu fiquei com zumbido, porque geralmente a pessoa vai num ambiente muito ruidoso, tem aquele zumbido, eu falo que é o zumbido temporário. Fica com aquele zumbido, chega em casa, deita e dorme, no dia seguinte não tem mais nada, né? Ou dura no máximo umas 24 horas. Mas tem a pessoa que chega com o zumbido e esse zumbido não vai embora, quer dizer, provavelmente teve lesão da célula ciliada do ouvido, sim. Tá, então, quer dizer, normalmente doença ocupacional, a surdez, ela é bilateral, né? Tá. Bom, tem uma pergunta aqui, eu acho que o desmembramento dela vai gerar conversa para nós três aqui, né? Olha só, a Silvia Regina, ela diz o seguinte, ó, eu trabalho em escola e é muito barulho de criança e estou sentindo que diminuiu a minha audição. Tenho 60 anos, sou professora e tenho 13 anos de contribuição. Eu quero conversar com você, Viviane, porque você havia me dito, em outros momentos, né, que tinha um servidor público que trabalhava, que tinha um ar-condicionado, que era barulhento, e o aparelho fez... Vamos falar um pouco daquela questão da automação, né, da inteligência artificial. Sim. Né, do ruído, né, até um ruído além da conversa, da interação, que pode ser minimizado com um aparelho auditivo, é isso, né? Exato. Explica para as pessoas que acompanham a gente, estão inscritos aqui no nosso canal, como funciona isso, para eles poderem entender um pouco. Nós estamos agora com 45 pessoas assistindo a gente, né? Muito bom. Tem bastante gente interagindo aqui agora, e eu acho legal a gente falar isso, né, para os professores. Depois a gente fala sobre essa questão do barulho das crianças também, né? Então, o aparelho auditivo, ele consegue diferenciar o que é ruído do que é fala, né? Então, no caso desse profissional que eu comentei, o aparelho identificava o ruído do ar-condicionado, abaixava o ruído e dessa forma ele conseguia conversar com as pessoas que o procuravam sem ter que desligar o ar-condicionado. Então, essa automaticidade do aparelho auditivo ajuda muito, sempre também trabalhando com direcionalidade de microfone. Então, se está num lugar muito barulhento, ele vai captar sempre quem está na frente. A gente consegue isolar o som que vem da lateral e que vem de trás. Por exemplo, numa sala de aula, a professora está ali dando aula e, de repente, eu sou o professor, a Viviane aqui é um aluno, faz a pergunta e nós temos ali mais 20, 30 alunos com ruídos. Sim. Essa conversa ela seria privilegiada em detrimento desse ruído externo. Exato. E aí então diminuiria aquele ruído interno e a conversa seria muito mais, seria evidenciada, tipo um primeiro plano. Sim, posso ir um pouco além? Claro. Uma criança que tem a perda auditiva e está dentro da sala de aula. A criança tem a perda auditiva. O professor pode usar um microfone, que a voz do professor vai direto para os aparelhos auditivos da criança. Então, ela deixa de escutar aquele ruído de sala de aula e passa a escutar só o professor. Nossa, que interessante isso. Para o desenvolvimento escolar é fantástico, para o aprendizado. O nível atencional da criança aumenta muito. Esse sistema de microfone é utilizado até para as pessoas com TDAH, com TEA, né, que é o autismo, porque melhora muito a concentração, a atenção. Né, porque o TEA tem ele perde um pouco
Já tem uma foco. questão de não ter um relacionamento direto, né? Exato. E a pessoa que tem TDAH também, ela fica dispersa. né? Sim. O nível atencional De da atenção. TDAH é quase nulo, né? Então, Qualquer conversinha lateral já distrai, né? Vamos falar direto então aqui para Dora, deixa eu ver que eu perdi a pergunta, chegaram um monte de perguntas aqui, ó, foi para Dona trás Silvia aqui. aqui. Dona Ali. Silvia e Regina. Então, vamos pensar assim, vamos fazer uma conversa e vamos fazer uma rodinha. um atendimento multidisciplinar aqui para a Silvia, né? Silvia, depois você passa para todas as suas colegas, tá, para entrar no canal aqui, para poder falar, gente, olha, no canal do Hilário ontem, hoje, né? Hoje que você não vai dar mais aula, né? Já são 4 horas, tá saindo, né? Mas ontem, conta amanhã, hein? Tinha lá 2 profissionais que fizeram uma jornada ali, um cross, né? Chegou lá uma professora, falou, olha, eu sou a Silvia e eu estou sentindo que diminuiu a minha audição, né? O que você faria? A primeira coisa, né, é fazer um exame físico bem feito para ver se tem alguma coisa que tem um cerumen, alguma outra coisa que esteja atrapalhando ela a escutar. Se não tiver, é pedir uma audiometria, certeza, né? Isso daí, mesmo tendo, você tira o cerumen, né? Melhor ainda, e pede uma audiometria. A audiometria é um exame que é feito. Você tira o cerumen, é cera. A pessoa não Cera, ouvido ou está empurrando sempre com o cotonete para dentro, isso, né? exatamente. E não está ouvindo mais. Aí limpou, mas mesmo assim tem uma perda auditiva. Faz o exame de audiométrico. Faz o exame de audição, né? Que a gente fala, né? Que é a audiometria. Inclusive que não é recomendado, né? O cotonete. O cotonete. O cotonete é cuidado. Não sei se tem jeito certo de limpar. O cotonete foi feito para usar só para limpar essas dobrinhas aqui do nosso ouvido. Externo, Essa parte aqui, assim, só. Isso aqui. Isso. Só isso aqui. E aqui, o máximo que pode entrar é só aquela pontinha dele, que é para limpar a portinha só. O pessoal costuma enfiando. Pega só naquela outra pontinha e enfia toda ele, assim. Né? E acaba, isso daí acaba compactando a cera. Sim. E pressionando ela lá no fundo, aí fica mais difícil de tirar. Tá, bom. Aí então ela fez exame audiométrico, de audiometria, de audição. E deu perda. Deu perda auditiva. Deu perda. Sim. E a gente conversa com ela, explica, dependendo do grau de perda que ela tiver e o quanto que isso está atrapalhando. Porque às vezes ela pode ter uma perda leve. Sim. E essa perda dá para descobrir se foi em razão do ambiente de trabalho dela? Pode até ser. Pode. Mas assim, o problema maior de professor de educação fundamental, principalmente, né, que tem muita criança gritando, tudo, as crianças não chegam até um limite de tantos dBs, assim, né? E não é constante, e né? Não é constante, o grito. Fica meio oscilando. Então pode não ter uma doença ocupacional. Isso, tá? Mas assim, mais uma perguntinha para você. Depois a gente pega do Adilson aqui, vamos terminar essa aqui. Vamos tratar primeiro a Dona Silvia. E depois a gente vem na Adilson aqui, que é motorista. Marcelo, guarda ela aí, a gente já volta nele aqui. Então, Dona Silvia, a gente faz esse exame de audição, tendo a perda, a gente vai, sabendo que está te incomodando, a gente vai indicar para você procurar para colocar um aparelho auditivo, né? E com certeza a pessoa que vai receber, ela vai ter, vamos falar assim, tipos de aparelho que consigam fazer com que ela escute melhor a fala em si e tente inibir um pouco a gritaria das crianças. Tá. Né? É o mais importante. Chega, então passou. Aí vem Passei aqui. Passei para Viviane. Passou a bola aqui, passou a bola. Pronto. Aí chegou lá. Olha, eu vim indicada aqui pela doutora Andréia, que ela identificou que eu tenho uma perda auditiva. Sim. E aí eu quero que você me ajude. Aí vai entrar a tecnologia, né? Que se for fazer o teste domiciliar lá com os aparelhos, a gente vai perceber que ela passa por ambientes bem desafiadores. A pessoa quer saber o que é teste domiciliar. O que é teste domiciliar, exato. Antes de comprar o aparelho auditivo, é indicado que faça um teste domiciliar, onde ela vai usar por uma semana os aparelhos e ela não na vai sua pagar rotina. Esse aparelho. Não, o teste é gratuito. Você empresta pelo aparelho. Porque, na verdade, eu preciso desse teste para definir a tecnologia que ela precisa. Porque se a pessoa fica no silêncio, é um tipo de tecnologia. Se fica num ambiente desse com muito barulho, ela vai precisar de mais recursos, né? Para eliminar esse ruído, para melhorar essa fala. Não tinha só. Ô, Marcelo, põe para mim o crédito da Viviane, porque eu preciso lembrar, eu preciso só marcar o nome da empresa dela aqui. Daí, tá
CADO, né? CADO Aparelho Auditivo. Então, lá na CADO Aparelho Auditivo, você fornece, você empresta o aparelho para poder ver se ela se adapta, se é confortável. Na verdade, eu empresto até para fazer essa escolha da tecnologia mais indicada para a pessoa. Entendeu? E nesse ambiente que ela usa, que ela trabalha, que é bem desafiador, a tecnologia vai ajudar nesse sentido de deixar o som mais confortável, né? Para que não tenha esses picos essa barulheira toda. Muito bom. Bom, né? Aí então chegou em mim. Né? Aí a gente vai ver, é claro, né? A Silvia está com 60 anos, 13 anos de contribuição, né? Então, Silvia, faltam 2 anos para você completar 62, e quando você completar 62, você vai estar com 15 anos de contribuição. Isso significa que você vai poder aposentar por idade. Então, vai dar certinho, tá? Porque, olha, 13 anos para 15 faltam 2, está com 60 anos, para chegar aos 62, faltam 2. Então, com 62 anos, a senhora aposenta com 15 anos de contribuição. Vai aposentar ouvindo bem, com um aparelho gostoso e ouvindo... Aí vai curtir, né? Aposentadoria, ouvindo todos os sons que a natureza aí pode te oferecer. Muito bom. Gostamos agora, né? Agora foi aqui, ficou romântico agora. Consulta completa. Posso falar uma coisa? Vamos lá. A hora de começar a usar, que até a doutora Andréia comentou, é muito importante isso. Às vezes a pessoa não sabe a hora de procurar ajuda. A hora que começa a incomodar, que começa a ter dificuldade para entender, que começa a se isolar, a perda auditiva traz muito isolamento, né? É quando tem que procurar ajuda. Porque a pessoa também não está ouvindo bem, não quer... Eu vejo meu pai ele usa aparelho, né? Mas quando antes de usar o aparelho, ele ia falar, não vou lá, vai todo mundo conversar, não vou entender nada, então não vou. Vou passar por situação constrangedora, né? Eu não vou. Exato. Hoje mudou a vida dele, né? Porque agora ele vai para qualquer lugar. Não melhora a socialização, parece que a pessoa volta a fazer parte da família, né? Exato. E esse isolamento pode levar, inclusive, à depressão. Olha só, né? Você vai tendo uma gravação. A partir de um problema de audição, você fica depressivo, né? Exato. Que coisa são 2 problemas que você tem. 2 problemas que você tem. Bom, vamos lá então. A pergunta do Adilson. Sou motorista de veículos pesados na prefeitura e meu ouvido esquerdo está com 20% de perda auditiva. Bom, veículo pesado, tem ruído, né? Ouvido esquerdo, orelha esquerda, né? Que provavelmente é mais exposta ao ruído externo. Ele colocou esquerdo aqui? Porque ele é motorista. Acho que é por isso. Tá. Então quer dizer que essa ouvido esquerdo. Ouvido esquerdo. Então esquerdo por causa do quê? Do vento? Não, do barulho, né? Que ele tá para fora, o motor do caminhão, a estrada, tudo. Então esse é um dos casos que você me disse que se a pessoa tiver perda auditiva unilateral, pode ser relacionada com o trabalho. Pode ser. Então, primeiro, né, seu Adilson, a gente tem que ver se antes de agora você tem algum exame anterior que prove que você não tinha nenhuma perda e que foi por causa do trabalho seu, que foi por causa de você dirigir, né, com ruído, com barulho, que foi isso que causou sua perda. Então, isso é importante a gente saber para ver primeiro se tem ou não essa perda, se essa perda é ou não relacionada ao trabalho. Outra coisa também é assim, independente de ser relacionado ao trabalho ou não, a partir do momento que você tem 20%, mas quanto que está fazendo falta esse ouvido para você? É só 20% que está fazendo falta? Não, você não está conseguindo localizar direito o som, porque assim, se a pessoa tem uma perda unilateral, Hilário, lógico, não, imagina, ele escuta do outro ouvido, né? Não, tem 2 queixas principais, né, Viviane, que o paciente vai ter. Então, uma perda unilateral, a pessoa não consegue lateralizar o som direito. Então, na hora que chama por trás, assim, a pessoa não sabe para que lado que está vindo o som, né? Sim. E em ambiente ruidoso, é muito difícil fazer uma discriminação. Não discriminação, inteligibilidade de fala, né? É muito entender o que estão falando. Então, assim, quem tem perda unilateral, mesmo tendo outro ouvido bom, né, pode ter esses 2 problemas. Independente disso, eu acho assim, se está fazendo falta para você esse ouvido esquerdo, né, procurar uma ajuda para a gente protetizar. Exatamente. Gente, olha só, né, hoje a gente veio aqui, né, e a gente resolveu fazer essa live. A gente estava aqui com outro projeto, outro evento. Eu falei, vamos fazer uma live para a nossa comunidade. E não para de chegar gente falando que tem problema de ouvido. Ó. O Moacir, o Alexandre, a Marinês, mas quem aqui? Nossa, a Silvia, legal. O Adilson,
mais quem aqui? O Hinaldo. O importante é não ter vergonha o de perguntar. Antônio. Tem que perguntar, né? A Silvia falou que vai procurar aqui o médico, ó. Tá aí o médico, tá aqui a médica, a doutora. Lagoas! Mas quem é aqui? O Antônio Fernanda, que chega agora também. Então, olha só, né, como que é importante trazer essas informações, o quanto ela repercute aqui na questão da vida das pessoas, né? Bom, vamos falar um pouco mais aqui. Gente, quero aproveitar aqui e tirar um mito de vocês, aproveitar que nós temos um profissional aqui, uma médica, né, porque a gente já falou sobre isso em outros lugares, mas esse assunto veio hoje aqui, né, da questão, cadê aqui, eu tinha aqui essa pergunta, da cefaleia, tontura, irritabilidade, problemas digestivos, esses são sintomas de perda de audição, né? Vamos quebrar esse mito agora com pessoas que conhecem aqui e quais seriam as consequências disso? Vamos lá, explica pra gente aqui, doutora Andréia, essa questão lá. Dor de cabeça, tontura, pessoa que está irritada, problemas digestivos, tem a ver com a perda de audição? Então, Hilário, assim, a irritabilidade... Só um detalhe antes. Enquanto ela explica, se você estiver irritado, com tontura, com dor de cabeça, né? Vai escrevendo pra gente aqui, porque isso pode ser outras coisas, né? Mas nós vamos ver agora. Isso tem a ver com perda de audição, sim ou não? Ou então explique, né? Sim ou não, explique. Né? Não, então, a irritabilidade é vamos falar, um sintoma, né? Secundário da perda de audição, porque a pessoa não está escutando, não está entendendo direito o que estão falando, está num ambiente que ela não consegue interagir direito de uma forma... Ela começa a ficar mais irritada, de mau humor, ou pior de tudo, começa o isolamento social. Tá? Então a irritabilidade tem um pouco a ver, sim. Tontura, a tontura, e o que acontece? Como o labirinto nosso, ele é dentro da orelha interna, tá? Então, a partir do momento que você começa a ter uma perda de audição, a gente pode também ter essa perda, essa efetividade, vamos falar assim, do labirinto. Então, o seu equilíbrio pode ficar comprometido. Ok, tudo bem. Agora, dor de cabeça, a gente tem que traçar uma linha meio tênue entre a cefaleia, que é a migrânia vestibular, que a gente fala que é a dor de cabeça que tem algum sintoma de tontura junto, com a tontura pura. Aí tem que fazer uma investigação um pouco melhor. E problema digestivo, tipo náusea, vômito, geralmente tem relação, a gente chama de sintomas neurovegetativos, que acabam vindo com episódio de tontura de origem periférica, de origem no ouvido. Então, respondi assim, Hilário, tá bom? Tranquilo, tá certinho. Tá bom. Bom, então quer dizer, nem sempre, quase nunca. Bom, sim, tudo depende da análise de um profissional, né? Quer dizer, se não fosse análise profissional, então a gente estaria se automedicando, fazendo as coisas de forma errada. Bom, vamos aqui, vou voltar um pouquinho aqui na Viviane, né? Para a gente, eu acho que tem você trouxe os aparelhinhos aqui, não trouxe? Para a gente mostrar para o pessoal. Eu queria mostrar um aparelho aqui para mostrar o quanto eles são funcionais hoje, né? Porque a gente está aqui, né? E a gente pode mostrar aqui. Vamos lá. Então, vamos nessa câmera aqui mesmo. Gente, olha aqui, esse é um aparelhinho, olha até a caixinha, olha, dá vontade de ter um só por causa da caixinha. Tá aqui, esse aparelhinho, gente, é o seguinte, ele parece grande, mas o que vai aparecer, é que o Marcelo está trazendo aqui, gente, pode pôr? Pode pôr. Vou ver se eu acerto pôr aqui. Quer que eu coloque? Eu quero, coloca para mim aqui. Para vocês terem uma ideia, gente, do que é um aparelho desse. Agora põe o óculos. Não, eu estou rindo, inclusive. Ele está funcionando. Olha, tem um detalhe, eu sou careca. Não dá para esconder com o cabelo, tá? Mas mesmo sendo careca, né? Olha só o tamanho, que aparece. Olha só o que aparece. Vira de lado pra gente ver. Olha só, né? E esse aqui é para quem usa óculos, que você coloca aqui assim, né? Bonitinho. Olha só. Gente, vocês não sabem quanto que eu estou ouvindo a mais, porque está funcionando. Está funcionando. Né? É um teste, é um teste. Agora tem um detalhe, tá? Tem outro detalhe. Esse aparelho aqui. Agora eu vou deixar a Viviane contar. Eu vou tirar ele aqui, pronto, bonitinho. Nossa, pelo jeito que estou ouvindo aqui, eu vou ficar com ele. Aproveita, já faz o teste. Bom, então, conta pra gente, Viviane. Sim.
Quer dizer que se eu tiver um desse, eu não preciso usar do meu celular, por exemplo, aquele brancão grandão. Você não precisa usar o fone de ouvido, porque o próprio aparelho auditivo já tem essa função, já tem essa conectividade com o celular. Então você pode atender o telefone à distância, pode ouvir música, palestra, o que for. WhatsApp em recepção de clínica. Olha só, que interessantíssimo, né? Enquanto espera. Você vai no médico, espera, né? Aí sim você vai ter cefaleia, você tem irritabilidade. Aí problema digestivo, que não tá ficando com fome. Exatamente, já dá fome, você não tá comendo, então tem aquele problema todo lá. E sobre aquilo que a gente tinha conversado antes, Hilário, uma pessoa de idade usar uma tecnologia dessa, né? Porque às vezes toca o telefone, então até ela chegar para atender, já parou de tocar. Ela pode sair correndo, ter uma queda. Pode sair correndo e cair. Então, porque é idoso, já tem a perda auditiva. E você eles ficam desesperados. Quando toca o celular, fica tudo desesperado. Né? Então, dessa forma, é só dar 2 toques na orelha e atender a ligação. Você já pensou nisso, cara? Ali, até... Tum. É muito fácil. Aí eu que escuto, quero agora. E às vezes você paga, né, uns equipamentos desse, mas cara, deixa de procurar um aparelho desse que vai suprir a sua acaba comprando um aparelho, vamos supor, um celular de um valor quase do aparelho auditivo ou maior, né? Sim. Marcos Sanches tem perca de audição desde criança. O tímpano foi perfurado para a saída de uma infecção. E perdi 30%. E é motivo para preceder pessoa com deficiência? A partir do momento que você tem a perda, né, isso daí já te transforma, vamos falar assim, num PCD, né? Porque é aquilo, como eu falei, como é que é o nome dele? Quem está perguntando é o Marcos Sanches. Marcos, então, a partir do momento que você tem essa perda, desde 2023 você é considerado um PCD, né? Você tem direito ao tudo que o PCD dá. Então, você só precisa ter uma audiometria e ver também se você, no caso, por exemplo, se não precisa de uma cirurgia, né? Porque para fechar esse tímpano, tem que ver isso daí, tá? Então, são coisas que é bom você procurar um profissional para ver certinho. Mas, assim, o profissional, só lembrando uma coisa, já que você é advogado, Hilário, vamos lá, né? Eu, como médico, como otorrino, especialista mesmo, otorrinolaringologista, eu não dou laudo. Né? Você dá o diagnóstico. Eu faço um relatório e a partir do meu relatório, aí sim, o perito do INSS, o perito do que seja, então eu só vou poder dar um laudo se eu for nomeada perita. Sim. Né? Tem uma diferença isso daí, porque o pessoal fala, doutor, faz um laudo para mim. Eu falei, então não é, a gente faz um relatório da doença que você tem. Vamos supor o seguinte, vamos pegar, uma coisa que eu vejo todo dia no escritório, né? Mas eu vou contextualizar uma história, claro, né? A gente vai partir do princípio de que ela seja verdadeira, né? Porque você tem que investigar, não dá para dizer que ela é, né? A pessoa chega e fala assim, olha, passa por uma consulta e fala, eu tenho uma perda auditiva. Né? E você fala, essa perda aqui é auditiva e te compromete 30% da audição. Assim, pode falar 30% da audição? Dá para dizer? Eu não gosto muito de falar em porcentagem, a gente fala em níveis, né? Tipo, perda leve, moderada. Até a perda auditiva, uma perda auditiva. Não vamos nem classificar para também não entrar em detalhe. Aí você chega e faz um relatório. Fala, está aqui o relatório médico, fulano de tal passou pela consulta, e ele tem uma perda auditiva. Constatada perda auditiva, desde quando? Que compromete, dá para dizer assim, que compromete a vida social dela em diferença com pessoas que ouvem naturalmente. Geralmente no relatório eu coloco pelo nível da perda que tem dificuldades, acarreta dificuldade no dia a dia, nas atividades diárias, principalmente laborais também, que às vezes tem as confusões, do trabalho, né? Não consegue. Mas que com o uso do aparelho auditivo, que a gente chama de AASE, né? Mais uma sigla para a coleção. Eu vi aqui a AASES, né? Eu falei, nossa, é um oásis aqui. Né? Então, a AASE é aparelho de amplificação sonora individual. Tá? Então, a partir do momento que você está usando aquilo lá, ela pode exercer a função, não é uma coisa que incapacite ele para isso. Isso é diferente. Mas quem vai falar se ele é capaz ou não é o médico do trabalho ou é o perito. Mas tudo bem, eu cheguei onde eu queria. Porque aí, né, eu vou chegar e dizer assim para vocês, gente, olha, é o seguinte, eu tenho um laudo aqui, e esse laudo aqui... Um relatório. Boa. Eu tenho um relatório médico aqui, que está concluindo que a pessoa tem uma perda auditiva e ela precisa
utilizar algum equipamento, aí entra a Liliane para dar o equipamento, ainda que use, né, para que ela concorra com igualdade no mercado de trabalho com pessoas que não têm esse tipo de deficiência. A partir desse momento, a gente está usando uma prótese para poder concorrer no mercado de trabalho. Então, essa pessoa pode ser discriminada no mercado de trabalho porque ela não ouve naturalmente, ou não ouve, ela precisa de um aparelho para isso. Isso a gente chama de barreira. Mas tem, a maioria dos concursos, eles têm que ter uma quantidade de vagas, né? Então, eles de PCD. De PCD. Isso, mas é onde eu quero chegar. Né? Por quê? Esse laudo pode chegar numa conclusão de que a pessoa é PCD. Né? Porque se ela tem a perda auditiva e ela está usando, ela tem uma barreira, e essa barreira está sendo superada com o uso de algum artifício, no caso uma prótese, né? Essa pessoa, então, por ser PCD, ainda que seja leve, ela aposenta mais cedo. Homens 5 anos mais cedo, mulheres 7 anos mais cedo, né? E se for aposentadoria por tempo de contribuição, até 10 anos mais cedo. Mas tem que ter a contribuição de pelo mínimo 15 anos. Sim, você tem que ter o tempo de contribuição de isso, PCD. 180 anos, 180 meses. Porque você tem que provar, né, para poder ter direito ao benefício, que você tem essa deficiência há mais de 15 anos. Tá, porque senão a pessoa perde a auditiva hoje e amanhã ela quer aposentar mais cedo. Não é assim que funciona. Tem que ter a atividade laboral dela durante 15 anos com a deficiência auditiva. Ainda que seja leve. Ainda que seja leve. Mesmo que seja leve e progrida para moderada severa, ele tem que ter tido. Porque aí depois, vamos supor, você vai falar melhor que eu. Se a perda for leve, se não me engano, são 29 anos. É assim. Moderada é 30, né? Assim, são 2 tipos de aposentadoria de PCD. O PCD que aposenta por idade e o PCD que aposenta por tempo de contribuição. Sem idade mínima. Não tem idade mínima para o PCD. Então, se ele vai aposentar por idade, ele tem que ter 15 anos de PCD. Né? Daí porque é importante ter a data do início da perda. Né? Por isso que no relatório a gente tem que colocar que tem a perda desde quando. Exatamente, desde quando, né? E aí, então, a pessoa vai se aposentar 5 anos mais cedo, homem em vez de 65 cai para 60, e mulher ao invés de 62 cai para 55, 7 anos antes. Aí, se for por tempo de contribuição, aí não tem idade. Aí, se a deficiência for leve, aposenta 2 anos antes, que é 33 por ano, homem, 28 para mulher. Se for deficiência moderada, aposenta 6 anos antes. Olha. Então, quer dizer, o homem, ao invés de aposentar com 35, aposenta com 29. E mulher, ao invés de 30, aposenta com 24. E se a deficiência for grave, aposenta 10 anos antes. Homem com 25 e mulher com 20 anos de contribuição. Eu acho que é importante falar também a diferença que o pessoal fala, né, de benefício com aposentadoria. Sim, tem o LOAS, né, que é o benefício de pessoas de baixa renda que tem que ter um tipo de deficiência ou incapacidade. Né? E tem uma coisa também, esse tipo de aposentadoria, a pessoa pode continuar trabalhando. Sim, né? Porque a deficiência ela não impede que a pessoa trabalhe. Mas ela pode aposentar e continuar trabalhando, porque é diferente da invalidez. Mas olha só a importância de procurar um diagnóstico rápido, né? Por quê? E muita gente acaba assim, eu não quero procurar, não sei o que lá. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho aqui, né? Que agora eu vou começar a indicar para você fazer o tratamento, né? Fazer a consulta. Depois eu vou mandar lá na Viviane para poder ouvir melhor. Né? Porque a pessoa, às vezes eu falo o preço, ela fala, hein? Né? Quanto custa consulta aí? Né? Aí é o surdez seletivo. Né? Então, olha só que interessante. Você ganhou um aparelho. Oba, obrigada! Gente, detalhe, viu? Para ter um aparelho, você pode usar até o fundo de garantia para poder comprar um aparelho, né? Isso é liberado. Mas olha só que interessante. Um moço, né, com 40 anos de idade. Uma criança. Eu falo assim, doutor, eu quero fazer um pedido de PCD, né? Mas você fazer o quê? Com 40 anos, né? Falou, não, eu quero ter uma prova do INSS que eu sou PCD, e dá para fazer isso, né? Pedir para o INSS uma perícia, biopsicossocial, fica sabendo se é PCD ou não. Porque eu quero pedir emprego em lugares que tem vaga para pessoa com deficiência. Porque às vezes a pessoa não encontra emprego,
Mas, como PCD, tem vaga. Só que às vezes você não consegue suprir a vaga de PCD porque não tem pessoas capacitadas para a atividade profissional. Esse é o problema maior, eu acho. Porque, assim, a capacitação desses PCDs, entendeu? Eu acho que com essa nova lei, eu espero que melhore muito isso daí. Porque não adianta também você ter o PCD e não capacitar o PCD para exercer atividade profissional. Né? Vamos lá, temos umas perguntas aqui. Rogério. Aparelho de audição ajuda na aposentadoria e o uso de óculos de grau. Deficiência similar? Bom, provou deficiência, não importa qual tipo. Ela pode ser leve, moderada ou grave, física, mental, intelectual ou sensorial, né? Que aí entra a questão da a visual tem uma porcentagem visual também, se tem correção total ou parcial com óculos. Né, tem que ver tudo isso daí. Isso, ajudaria na aposentadoria, que acho que ele quis dizer, desculpa, só de antecipar. Para ser mais literal, é a antecipação. Antecipação, Todo tipo de deficiência ajuda, com certeza. A visão monocular, então, nem se fala, né? A pessoa chegou do não querendo dizer que a deficiência é uma coisa boa, né? Não é. Pessoa com deficiência, né, significa que ela tem. Já que tem a deficiência, quais são os benefícios, né? Mas dentre as deficiências, que vamos falar assim, né, a auditiva eu acho que é uma das poucas que a pessoa consegue trabalhar ainda naquela área, né? A diferença da perda visual, por exemplo. Com certeza. O cara é motorista e perdeu a visão. Não dá mais. Não dá mais. E tem motorista que às vezes não consegue ter carteira profissional, mas consegue ter amador, que você pode exercer outras atividades ainda como motorista, com remuneração. Com certeza. Né? Marcos Sanches, doutor Hilário, sempre trazendo assuntos para a nossa aprendizagem. Parabéns às doutoras. Obrigada, Marcos. Obrigada. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Brucelin, do 1974. Tenho perda auditiva, principalmente quando estou em ambientes com mais pessoas. Mas nunca fiz exame. Trabalho como vigia. E isso me deixa, às vezes, numa situação de perguntar de novo e não responder. As pessoas perguntam e eles não respondem. O primeiro passo, então. Vamos lá, a questão da educacional, né? Sim. Mas nunca fiz exame. Pronto, essa frase matou, né? A primeira coisa que tem que fazer para você provar que você tem uma perda, você falar eu tenho uma perda de audição, é fazer o exame, não tem jeito. Exato. Né? Então é procurar um profissional, um otorrinolaringologista, preferivelmente, né? Que aí vai indicar o exame, vai lá, faz esse exame. Às vezes pode surgir alguma pergunta aí para você, não sei, mas todo convênio cobre o exame de audiometria, tá? Cobre, todo convênio cobre. A audiometria normal, né? Tonal, vocal, logometria, impedância. Eu escrevi aqui no nosso chat. Todo convênio. Porque esses exames, eles estão no rol da ANS, né? Então, estando no rol, o convênio tem que cobrir. Então, não tenha medo de ter que ir no médico. Então, gente, olha, isso aqui é importante. E quando que a pessoa deve fazer um exame? Assim, é quando ela sente que ela tem dúvida que não está ouvindo bem? Assim, eu acho que a pessoa, assim, a partir dos 40 já tem, porque a gente já tem uma certa senilidade, né? Então, a partir dos 40, se puder fazer um exame pelo menos uma vez por ano e acompanhando a sua audição, é melhor, né? Eu brinco e falo assim, você já consultou seu otorrinolaringologista esse ano? Né? Então, assim como tem o check-up, né, de todos os exames, que a pessoa vai lá e faz um exame de sangue para ver se tem colesterol alto, não sei o quê, tem que ver a saúde auditiva também. Eu acho que é super importante. Até porque agora com esses trabalhos mais recentes, falando de nível de cognição, de memória, relação com Alzheimer e tudo, eu acho que a pessoa tem que ficar preocupada mesmo com a saúde auditiva. Principalmente nos casos que tem perda auditiva na família. Aí esses tem que acompanhar. Né? Exato. Tem que fazer. Mas tem também, né, Viviane, você estava dizendo pra gente, a questão de você não ouvir e de você não entender. Quer dizer, o não entender, como é aquela coisa que você colocou dos 60, 70, conta pra gente aqui. Porque se você não entender, pode ser que você está com perda auditiva. Que está uma perda auditiva. Que muita gente acha que não escutar é quando não está ouvindo mais nada, né? Mas, na verdade, a perda auditiva, ela inicia com essa dificuldade para entender as pessoas. Então, 60 e 70 é muito interessante, porque até pelo contexto da conversa é difícil pegar, difícil diferenciar, né? Então, depende muito da audição, exclusivamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tá aí o perda auditiva aqui. E tem uma coisa também, o pessoal tem medo, vamos supor. Não, a minha avó não acostumou com o aparelho, ninguém que eu conheço acostumou com o aparelho. Qual que é o problema maior?
o tempo, o timing. Deixa eu só. Marcelo, enquanto a Andréia está falando aqui, coloca essa conversa, essa mensagem aí que tem um coraçãozinho nos olhos. Então, desculpa, eu estava falando? Do time. Do time. time. Estava falando do Alzheimer, você esqueceu. Oi? Brincadeira. Mas assim, o tempo que vai procurar. A pessoa, aquilo que a Viviane falou, vai procurar na hora que perdeu o total. Gente, o problema é esse. Você deixa a sua... não, vou deixar perder mais para pôr aparelho quando eu tiver perda pior. Não é. Sabe qual que é o problema? Você tem uma perda lá moderada, severa. Você tem o seu silêncio, você está na boa lá. Tudo bem, está com problema de interação, está com problema social, não consegue ficar junto da família. Mas imagina, você não está ouvindo. Então você não escuta barulho de passarinho, você não escuta arrastar de chinelo, você não escuta xixi na privada, entendeu? E aí... Ai, obrigada. Você conhece a Monize Vilela? A Monize Vilela, a doutora Andréia, maravilhosa. Então, aí você fica naquele silêncio. Aí, de repente, você vai lá, vamos supor, vai lá na Viviane, ela coloca um aparelho, você começa a escutar tudo isso. E, de repente, você não estava mais acostumado. Até seu cérebro conseguir acostumar de novo com todo esse estímulo sonoro, entendeu? É mais complicado. Então, assim, eu tenho uma perda leve, eu não vou pôr aparelho. Não, você tem que... Vai lá e testa, eu acho. Porque se você começar mais cedinho, na hora que você tiver uma perda moderada, né, Viviane? É muito mais tranquilo. As pessoas que têm a perda auditiva por muito tempo, conseguem usar, mas é muito mais trabalhoso, né? Tem que ter mais paciência, ir aumentando aos poucos. Porque o cérebro se esquece desse tipo de som. Isso. A partir do momento que você não está ouvindo, aquela região do cérebro que está determinada para você, a capacidade de ouvir, ela vai sendo substituída por outros sinais, outros estímulos, entendeu? Então aquilo vai perdendo. Aí depois, para voltar a ativar de novo aquela área, é mais complicado. Nosso cérebro tudo é estímulo, né? Bom, o cérebro é um mistério, para falar a verdade. A gente tem aí uma loucura isso, né? Bom, então vamos lá. Tratamentos. A pessoa tem a perda auditiva, então nós temos, né, o aparelho auditivo, que é a ASIS, o implante coclear, que é o IC, e reabilitação auditiva, além de cirurgia, né? Para a gente chegar aqui no aparelho auditivo, conta pra gente do implante. O implante coclear também é coisa de fonoaudiólogo ou é coisa de médico que faz? Médico. Implante coclear. Então fala da parte de médico até chegar na parte do fonoaudiólogo, dos tratamentos. Dependendo da perda, então a primeira coisa que a gente vai indicar, mesmo antes de falar de implante, é o aparelho auditivo, né? Que é um jeito de reabilitar. Então é o contrário, primeiro aparelho auditivo. Isso, é uma forma de reabilitar. Se eu fosse medical, eu estava ferrado. Ainda bem, cada um na sua. Cada um na sua, né? Se eu mandar aposentar, eu ia saber bullying. Apesar de meu pai sempre querer que eu fizesse direito, né? Mas tudo bem, cada um na sua. No caso, a gente indica o aparelho auditivo, né, primeiro. Se tem uma perda severa, uma anacusia, que a gente fala, ou anacusia, não escuta nada, tá zero ali, não tem audição. Aí, no caso, vamos supor, uma criança que nasceu sem escutar nada. A partir do que é feito o diagnóstico, a gente tenta fazer uma reabilitação com o aparelho. Se não conseguir ter essa reabilitação muito boa, né, aí a gente parte para o implante coclear, no caso, uma perda neurosensorial bilateral, tá? Então, aí, o que é implante coclear? O pessoal chamava de ouvido biônico, né? Você vai colocar os eletrodos, que é um aparelho, é um tipo de aparelho também, só que ele é colocado cirurgicamente. Então ele tem os eletrodos, coloca dentro da cóclea e vai ter uma unidade externa. Essa unidade externa, ela vai ser o microfone, né? Vamos falar assim, um amplificador, vai captar esse som e vai passar direto pela cóclea e vai dar direto no nervo, né? Então é um tipo de reabilitação, tá? Tem as próteses ancoradas, próteses ancoradas ao osso hoje, né, que seriam mais para perdas condutivas, perdas mistas, que é só não coloca dentro da cóclea, mas ele coloca uma cirurgia que é feita, que coloca só no crânio ali, na caixa craniana, tá? E tem as cirurgias, vamos por uma autoesclerose, né, o paciente que tem uma autoesclerose, você pode ir lá, tirar o estribo, substituir o estribo que está ali fixo na platina ali, substituir por uma prótese. Então, assim, por isso que é importante você procurar o otorrino, para saber o tipo de perda que você tem e qual tipo de habilitação você vai ter, né?
Mas a parte eu acho assim que com o aparelho auditivo, a grande maioria consegue uma reabilitação boa. Bom, então chegou lá. Chegou na Viviane. Bom, chegou na Viviane. A Viviane já falou aqui que vai poder emprestar o aparelho para a pessoa ver se ela se adapta, qual que é o tipo de tratamento. Aí ela ficou lá com uma semana com o seu equipamento. Tem gente que foge com o equipamento e não te devolve mais? Ou... Não, porque ele funciona por um tempo determinado. Então não adianta, a pessoa não Se vai fugir, também não vai ouvir. Não vai ouvir, tá? Então não serve para nada, né? Bom, então tá bom. Aí a pessoa volta, então vai devolver, porque não vai fazer nada com aquilo. E aí o que acontece? Conta. Então, eu estava lembrando aqui da perfuração timpânica, eu já ouvi vários pacientes falando, em meu caso não dá porque eu tenho tímpano perfurado. Não dá para usar aparelho, né? Então, só outra coisa, nem sempre toda a perfuração timpânica precisa de cirurgia. Então, a pessoa às vezes é um idoso, ou não quer mais fazer, ou já fez várias vezes e teve o resíduo dessa perfuração, dá para ir. Dá para usar aparelho auditivo. Né? Então é muito importante buscar a orientação de profissionais mesmo, né? Ou tem muita infecção também, né? Quando é um ouvido que vaza muito, dá para colocar a hóstia ancorada, que é a que coloca aqui no osso. Às vezes também a gente fala muito, né? Que o médico eu gosto de trabalhar muito perto com as fonas. Eu trabalho no HC, a gente trabalha junto mesmo, assim, é par mesmo, né? Um abração pessoal lá do HC se estiver ouvindo, porque funciona, entendeu? Funciona mesmo. Aí você vai lá, pergunta, Viviane, dá para colocar um aparelho? Dá para pôr uma ventilação melhor para não vazar esse ouvido, né? Porque se entrar ar lá dentro, evita que tenha tanta infecção, né? Então, dependendo do tipo de perda, né, pode pôr um molde aberto. Exato. Tá. Aí você vai ver, de acordo com a recomendação do otorrino, você vai dar esse tratamento. Exato. Então ele começa com essa acomodação, né, a identificação dela com essa prótese, e depois você encaminha o melhor tratamento. Se a conduta não for cirúrgica nem medicamentosa, provavelmente vai para aparelho auditivo. Que é mais disso, 80%, né? A maioria são perda auditiva. Que bom, né, que tem essa tecnologia. Isso com o zumbido. Hã? O zumbido, mais de 80% é perda. É pro zumbido. Perda auditiva, pro zumbido, que é o meu caso. Graças a Deus, sim. Tá, aqui tá incomodando agora. Então, então. Na hora que você colocou o aparelho, você falou que estava ouvindo, você notou seu zumbido? Eu ouvi que melhorou, mudou. Então, procure a Cado. Cado é a empresa da Viviane aqui. Não perde a oportunidade. Mas tá certo. Não é. Vamos fazer merchan também. Vai lá no consultório. Com certeza. Teu convênio vai. Um tratamento multidisciplinar. Você começa aqui pela Cado, aqui, ó, tá entrando na bolsinha da Cado, né? Aí passa para o tratamento multidisciplinar, enfim. Mas é muito importante, né? Eu quero falar assim, de olho no olho com você, né? Porque a gente sempre ouve, né, aquela questão de automedicação, que isso pode fazer mal. A gente vê muita gente também que vai atrás de aposentadoria e às vezes não encontra o melhor caminho, pega uma aposentadoria que vai viver pro resto da vida com ela e não é o valor certo. Isso. Né? E por falta de informação, de não ter procurado um profissional, você acaba não tendo toda a proteção que você precisa ter. Isso em todas as áreas, né? É um dentista, é um médico, é um engenheiro, é um advogado, enfim, qualquer tipo de profissional você precisa. O pessoal do cinegrafista, que o Marcelo falou assim, o cinegrafista, você precisa também de um cara que vai fazer uma imagem boa para você. Olha só que imagem maravilhosa agora. Crédito pro Marcelo aqui, viu, gente? Se alguém precisar também. Se eu fiquei bonita, Marcelo, obrigado. O Marcelo transforma. O Marcelo pôs até eu com cabelo aqui, pra você ter uma ideia, né? Enfim. Então, bom? Gente. Ficou bom? Não, por isso que eu tô assim. Pior que tá, não fica, né? Então tá bom, né? Tá ótimo, né? Então, de ter um profissional, né? Que, tipo, a gente sempre recomenda, né? Não é à toa, né? Que a gente tá aqui, tem o nosso canal que fala sobre aposentadoria. E quando tem um assunto importante, relevante, eu não vou ficar eu falando uma coisa que eu não entendo, né? Então a gente trouxe aqui duas pessoas que entendem muito do assunto para a gente poder falar sobre essa situação. O Hilário, a gente que tem que fazer, né? Ter o conhecimento, o próprio advogado, saber que tem grau de perda, saber que pode aposentar pela perda de audição, entendeu? Eu acho que isso é importante. Não tenha dúvida, esse conhecimento multidisciplinar, ele é importante. A gente tem que conhecer o básico, né, a parte geral,
e saber da nossa limitação e passar para um profissional para poder fazer Pega o relatório, vai lá. Exato. Vai que a tua perda de audição te dá uma chance. Mas eu já estou aposentado já. Eu já aposentei. Eu aposentei já. Aposentei bem, viu? Caso Ferreira, espeto aqui é de ferro. Aposentei bem. Ótimo. Gente, estamos aqui com bastante tempo de live, né? Já temos quase 1 hora de live aqui. Meu Deus, perguntas? E a gente tem aqui mais algumas perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pedir para vocês a gente voltar um outro dia. Vocês gostaram desse tipo de... Eu gostei. Muito bom. Gostoso, Eu não tinha noção dessa conversa. dinâmica, assim, que a pessoa pergunta, Aqui, a gente já vai pergunta, vai chegando, a gente Tem já vai bastante. respondendo Quer aqui. dizer, que a gente tem que entender, né, para poder responder. Você quer ver uma Desculpa. coisa? Gente, ó, escreve aqui pra gente de que cidade você tá, ou estado, só pra gente mandar um abracinho pra vocês. Enquanto isso, né, eu pedi pro Marcelo abrir a câmera aqui, eu vou dar um presente pra vocês, tá? Opa! É um livro louco pra aposentar, tá? Eu vou fazer dedicatória aqui pra vocês, né? Vai Opa! mandando aqui pra Viviane Okada. Okada. Deixa eu ver. Com C. Okada. Okada com C e cada Com especial atenção aqui do autor, né? Especial atenção. É legal esse livro aqui, porque esse livro ele é atualizável, né? Oba! Porque ele tem no meio do caminho um monte de QR Code. E nesses QR Codes aqui a gente coloca os vídeos que a gente grava. Que Ai, legal. que legal. Então, eu tenho uma que é a parte da perda auditiva aqui, eu vou colocar o link desse vídeo, porque a pessoa que está com perda auditiva aqui, ela quer saber alguma coisa. Vai ter um vídeo para eles assistirem lá. Nossa, Então, gente, vocês. Então a gente vai colocando. Né? Você é visionário. Visionário. Então a gente coloca aqui direitinho. Hoje é dia 15 de maio, né? 15 de maio de 2025, né? Olha só, o primeiro livro que eu vejo. Ó, tem gente aqui, ó, já está escrevendo aqui, ó, a Florença de Planaltino, Distrito. Tem alguém aí de Campinas, gente? Porque se alguém de Campinas vai ganhar um livro que eu vou para lá e eu vou dar um livro para vocês. Eu vou levar presencial, porque você gosta de mandar o livro à distância, volta. Eu apresentei um monte de gente, às vezes o correio vai entregar, a pessoa não encontra, aí volta. E às vezes não tem, não deixa um recadinho, né? Então, e aí eu gosto de entregar pessoalmente, né? Então eu vejo para os lugares que eu vou, né? Mas eu sempre tenho no carro também, um monte de gente na rua, na estrada, né? E eu dou de presente também o livro para as pessoas. Eu sou seu inscrito no canal, então vamos lá, tá o livro aqui de presente. Prova para mim que você é inscrito aí. Eu vou me inscrever também nesse canal. Adivino de Oliveira. Então, gente, Oliveira, o especial, ó que legal, ó. Louco para aposentar. Nossa, obrigada. O especial, atenção, esqueci a atenção aqui, do autor. E, gente, vamos fazer uma outra vez aqui falando sobre outro assunto, porque a gente sempre tem decisões nos tribunais. Quando tiver uma decisão no tribunal, tem uma para sair agora recentemente, que vai sair uma decisão, que é sobre a questão de perda auditiva, né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Assim que sair, vocês topam fazer outro só chamar vídeo a aqui? vida que a gente vê. Só chamar. A gente tem, peraí, só um pouquinho, Lá. Eu ainda não aposentei, eu tenho consultório, eu tenho minhas obrigações no HC, então assim, a gente combina, claro, sem problema. Né? Normalmente a gente faz live às 19 horas, depois do expediente, que é a hora que o nosso público, que a gente teve bastante gente assistindo. Sim. Mas às 19 horas, que é o horário tradicional nosso de live, chega a ter 500, 600 pessoas assistindo. Esse horário, porque enquanto eu tô aqui, tenho lá a Andréia e o Jorge estão tocando um ambulatório para mim. Tá ótimo, vamos lá, vamos já liberar aqui, gente, tá vendo, né? O pessoal tá fazendo das tripas coração por estar aqui com vocês. Então a gente vai encerrar a nossa live, quero agradecer aqui a presença aqui da Viviane, da doutora Andréia, né, que presentearam a gente com esse conteúdo maravilhoso, né? E dizer para vocês que a gente está muito feliz de ter vocês com a gente aqui no canal também. A gente está muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença. A gente que agradece. Então, sempre aí. Então, deixa eu presentear aqui, então, esse da Viviane. Obrigada. Esse da doutora Andréia. Obrigada. Né? E se você quer ter um desse, também você pode ter. Eu tô louca para aposentar. Aqui na descrição do vídeo tem o e-book gratuito, tá? Que é uma informação que a gente dá para as pessoas, é um trabalho social que a gente faz. Então, quem não quiser comprar o livro,
Tem o livro de graça no Pilar, eu e-book. gosto do papel. Eu sou Tem gente que eu sou adora. raiz. Não dá pra gente dar o livro, né? Sim. Porque tem um custo, né? Mas tem gente que não tem condições de comprar, ou não quer comprar, né? Ou quer ver o livro antes de comprar. Sim. Então tem o Vai o nosso e-book. Você baixa de graça aqui na descrição do vídeo. Ai, que legal. É só Tem aqui pegar da e Bárbara, ver da direitinho. versão mesmo aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Adorei.